Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira às 19 horas. Live que nós estamos trabalhando uma jornada sobre cheguei aos 40, e agora? O que eu faço aos 40 anos? Nessa idade da loba, a idade do lobo, nós estamos trabalhando essa demanda desde semana passada. Isso foi um pedido dos nossos colegas de trabalho e também um pedido de muitos dos meus clientes. Conhecidos que são seguidores meus aqui da live e são seguidores do nosso canal Meu Sucesso Pessoal. Esse trabalho que eu venho desenvolvendo com muito amor e carinho para vocês, e hoje eu quero trazer um assunto um pouco mais específico. Cheguei aos 40, e agora? O que fazer? Saúde física, eu citei alguns exemplos, citei algumas situações e citei alguns itens que é muito importante para a nossa saúde física. Exatamente. Quando nós estamos lá por volta dos 20 anos, 18, 25, não estamos muito preocupados, né? Não estamos muito atentos ao que vai acontecer lá na frente. Parece que nós dominamos toda a parte da saúde, parece que nós desenvolvemos toda e qualquer competência e capacidade física, nada nos abala, nada nos impacta. Então nós abusamos muito mesmo de alimentação, de bebida. Nós temos uma série de fatores que acaba prejudicando a nossa vida. Então, lidar com a saúde mental, principalmente a saúde física, quando nós chegamos aos 40 anos de idade, isso eu estou dizendo 40, mas assim, né? Eu já tenho 50, eu já passei 40, 50, estou indo. Mas eu estou trabalhando essa base do 40 porque foi um pedido muito feito, bastante solicitado, para dizer como nós chegamos ao 40, como nós podemos desenvolver toda essa nossa dinâmica, como nós podemos nos desenvolver pessoal e profissionalmente. Muito bem, nós chegamos hoje, nessa semana, para trabalhar e desenvolver o quê? Justamente o conteúdo sobre saúde física. Separei alguns itens, que também foi solicitado, e alguns problemas que nós encontramos. Encontrei muitas informações a respeito de sedentarismo. O que acontece no quesito sedentarismo? Temos a idade muito avançada, a partir dos 70, dos 80 anos, é quando nós falamos sobre sedentarismo, as pessoas simplesmente falam, quando eu tiver 70, 75, 80 anos de idade, é que eu vou me preocupar com esse sedentarismo, porque até lá, tudo bem, eu vou tocando a minha vida, parece que nada me aflige, parece que nada dói, parece que nada tem problema para mim. Né? Mas o sedentarismo, ele começa cedo, ele começa aos 20 anos, aos 25, aos 28 anos, às vezes até muito antes. Né? Então, o que nós temos? A dificuldade, né, de lidar com uma rotina de alimentação, uma rotina de desenvolvimento pessoal, e nós não trabalhamos muitas vezes a nossa questão de alimentação, a nossa questão de desenvolvimento pessoal no quesito de exercícios, cuidados alimentares, sonos e tudo mais. E como que nós fazemos isso quando nós chegamos ao 40? Pois é, chegando nos 40, a coisa se torna mais difícil, porque aí é onde você quer começar a dar resultado na situação que não tinha. Né? Você quer simplesmente começar a desenvolver uma atividade, você quer começar a desenvolver um relacionamento com o seu corpo que já deveria existir muito antes dos 40 anos. Quando nós chegamos lá, já temos assim uma certa quantidade de células já deterioradas, nós já temos um cansaço físico maior. Né? Então, sedentarismo não é uma coisa que nós devemos pensar somente lá nos 70, 80 anos de idade, porque parece que nós não estamos pura e simplesmente dando conta da nossa vida. E não é por aí. Nós precisamos nos cuidar desde cedo. Para quê? Chegar aos 40 anos e chegar muito bem de saúde, muito bem estabilizado, né? Muito bem emocionalmente também. Isso é muito importante. Então, sedentarismo é um dos problemas que nós encontramos muitas vezes nas pessoas. Você olha pessoas, você conhece algumas pessoas que aos 40 anos de idade parece que tem 70, pelo próprio sedentarismo. Aí ele fala, já estou velho, já não consigo mais fazer isso, já não tenho mais cabeça para aquilo outro. Por quê? Porque ele não se preocupou com a sua saúde física.
Ele não se preocupou em desenvolver o seu sistema nervoso, sistema físico, sistema intelectual, né? Toda a sua habilidade pessoal e física, ele não se desenvolveu e simplesmente foi desgastando, achando que a energia ela era eterna, que nunca ia chegar uma certa idade em que você teria um cansaço físico, que você teria um desenvolvimento pessoal um pouco mais difícil de lidar. Mas o sedentarismo é o primeiro dos itens, nós temos muitos outros. Dos outros que eu pesquisei, né? Eu coloquei aqui 10 itens dos mais importantes. O primeiro é o sedentarismo e o segundo, disfunção hormonal. Chega para um jovem e fala assim, você está preocupado com a sua disfunção hormonal, você está preocupado com a sua condição de lidar com a sua mudança, a sua transformação hormonal, quando você chegar aos 30, 40, 50 anos? É claro que não, ele não está preocupado. Ele quer vender, ele quer viver, ele quer se desenvolver, ele quer curtir a vida, ele quer usar, abusar e faz de tudo. Mas não tem como nós sairmos fora da ciência, não tem como nós corrermos da situação que é o envelhecer. E quando eu digo envelhecer, não é ficar velho, não é ficar ultrapassado, opaco. É simplesmente você saber que existe um processo de degeneração das nossas células e automaticamente todo esse sistema ele é igual para todo mundo, né? Tudo bem que algumas pessoas se cuidam mais, mas outras não. Então, quando nós falamos sobre degeneração hormonal, o que nós queremos dizer sobre isso? Principalmente a mulher. A mulher ela tem uma função muito importante na vida, que é gerar filhos. Isso não é uma função, na realidade até é um prazer, né? Ser mãe, muitas mulheres gostam de ser mãe, e coube a essa honra às mulheres a ser mãe. Só que o preço de toda essa situação também é a questão da disfunção hormonal. As mães, ou mesmo as que ainda não são mães, têm a questão da menstruação. Então toda essa mudança hormonal da mulher também gera um desconforto, uma série de coisas, e chegando aos 40, chegando aos 50 anos, o que acontece? Muda-se por completamente. Para a mulher já vem a menopausa, para o homem vem a andropausa, para quem não conhece, para quem não está acostumado com essas palavras, essas frases. Então muita coisa importante nós precisamos cuidar, nós precisamos prevenir hoje. E nada melhor do que trabalharmos com uma prevenção. A prevenção sempre vai ser a melhor forma de nós chegarmos aos 40, 50, 60, 70, 80, 90, quem sabe passar dos 100. Eu acho que é possível hoje com toda a tecnologia, a qualidade de vida que nós podemos desenvolver. Mas é muito importante. A partir daí, se nós trabalharmos a questão de sedentarismo, né, disfunção hormonal, e começamos a trabalhar também a questão do aumento de peso. Muita gente não consegue trabalhar essa habilidade. Ela vai dando aquelas desculpas de que, olha, fui aumentando o peso, eu casei, eu acabei me acomodando, a gente casa, fica em casa, come mais, toma uma cervejinha, a mulher, por questão de gravidez, já alega que, olha, eu engordei, acabei ganhando tantos quilos. Então percebe, todos têm de alguma forma alguma desculpa. Não quero dizer que as pessoas não podem engordar, que as pessoas às vezes não têm uma disfunção hormonal, né? Às vezes ela tem um sistema físico dela é diferenciado. Às vezes a sua habilidade de absorção de nutrientes e tudo mais é diferenciado. Muitas vezes a pessoa tem um problema de tireoide. Eu não quero entrar em detalhes porque eu não sou específico e profissional dessa área. Sou um mero conhecedor, mas quero trazer essas pequenas características para você. Porque quando nós falamos sobre saúde, tem que ser o processo de prevenção. Sempre temos que trabalhar primeiramente com a prevenção, porque o processo curativo já tem aí, é o que já está acontecendo. Então quem se preocupa com a própria saúde, quem se preocupa com o desenvolvimento pessoal e profissional também, né, se preocupa no processo preventivo. Então temos lá sedentarismo, disfunção hormonal, aumento de peso, aumento do nível de estresse. Muita gente acha que só os jovens que são ansiosos ou estressados ou de alguma forma deprimidos. Muito bem, as pessoas não percebem que ao aumento da idade, ao aumento da responsabilidade, nós vamos tendo algumas habilidades de olhar para a vida de uma forma diferente. Nós começamos a olhar a vida de uma forma muito mais harmoniosa, nós começamos a olhar a vida de uma forma muito mais detalhada. E essa riqueza de detalhe vai nos trazendo muitas informações que nós não guardávamos antes
quando nós éramos jovens. Nós não olhávamos para isso, não dávamos muito valor. Tá? E aí o que acontece? Começamos a o quê? A ficar mais sedentário, nós começamos a não prestar atenção no nosso corpo físico, começamos a não prestar mais atenção em algumas outras características, tá? E chegando aos 40, né? Chegando aos 40 anos, aos 50 anos, não que tem que ter essa divisão, muita gente chega até antes um pouco com essas características de estresse. Né? Dentro dessa faixa de idade, uma boa parcela das pessoas estão casadas, têm filhos, já têm uma profissão, às vezes uma profissão estressante, às vezes são médicos, às vezes são advogados, às vezes são engenheiro, ou muitas vezes uma profissão que não exige tanto estresse, mas de alguma forma acaba desenvolvendo um nível estressante nessa pessoa, porque pode não ser a profissão, mas pode ser a condição financeira, a condição emocional que essa pessoa vive naquele momento, se desenvolve naquele momento e acaba desenvolvendo essa questão do estresse. Quando nós somos jovens, dificilmente nós dizemos, eu estou estressado, vou lá, tira um dia de festa, vai para a balada, faz alguma coisa para poder desestressar, essa que é a pegada realmente, né? Vamos desestressar, e a partir daí a gente não dá mais bola. Só que quando nós estamos chegando nessa idade, 35, 40, 45 anos, o que acontece? É o momento da vida onde nós precisamos e nós temos muito mais responsabilidade. A tendência é nós sermos mais responsáveis. E com isso nos traz mais o quê? Um dado de realidade muito mais amplo. Nós começamos a olhar para os problemas e muitas vezes nós não conseguimos encontrar soluções para esses problemas. Ou aumentam a quantidade de responsabilidade, até por conta de ser muitas vezes pai, mãe, né? E está assumindo um compromisso profissional muito grande. É uma época em que você está praticamente no seu auge profissional. Porque se considerarmos que um profissional começa lá a sua vida entre 18 e 20 anos, né? Com 10 anos de experiência ele está lá por volta dos 30. Nesse meio tempo ele provavelmente já casou, começou nesse processo todo. Tá? Indo mais à frente, o que acontece? Essa pessoa começa a, o quê? A ter aos estresses próprios, né, da profissão, da vida e tudo mais. Então quando chega aos 40 ele já está com uma experiência, né, de estabilidade emocional ou não, de estabilidade profissional ou não, de estabilidade afetiva ou não. Tá? Então uma série de coisas acontecem na vida, uma série de acontecimentos, de situações começam a aparecer, né? E eu sempre digo, chegar aos 40 não é problema. Nunca, em hipótese alguma vai ser problema chegar aos 40, aos 50, aos 60. A questão é como você chega aos 40, aos 50, aos 60 anos, né? Sem se preocupar, sem cuidar hoje da sua saúde física e da sua saúde mental. Lembra que eu falei no começo? São 10 itens. Primeiro, sedentarismo. Segundo, disfunção hormonal, que atacam tanto os homens quanto as mulheres. Terceiro item, aumento de peso. Parece que quando nós somos, né, jovens ali, né, a gente pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Come, faz o que quiser, come do jeito que quiser e está tudo certo. Tá? Não há o que fazer a respeito, né, desse aumento de peso e tudo mais. Porque a gente até brinca, né? Fala, o adolescente parece que come e nunca engorda. A gente fala, é o bicho ruim, come e nunca engorda. A gente vai chegando perto dos 30, 40, o que acontece? O nosso sistema acaba ficando mais lento, acaba ficando mais disfuncional, nós temos toda a parte hormonal funcionando mais lentamente, né? O nosso metabolismo acaba diminuindo e aí vai se juntando aquelas velhas e ruins, né, gordurinhas em volta de todo o nosso corpo. Então precisamos cuidar muito desse processo, né? O próximo item que está aqui, sintomas de ansiedade e depressão recorrente. Tá? Isso é um dado que foi muito, mas muito falado e as pessoas me mandaram vários directs dizendo, quando eu era mais jovem, eu não tinha esse problema de ansiedade e depressão muito exacerbada. Eu não tinha essa inabilidade de lidar com os problemas. Por que será que as pessoas começam a chegar nessa idade e começam a acelerar, começam a desenvolver ansiedade e depressão? Se nós avaliarmos, né, friamente, né, com riqueza de detalhes,
O porquê que eu cheguei aos 40 estressado e por que eu cheguei ansioso? É óbvio que são todas as características da vida. É óbvio que são todos os acontecimentos. E olha, uma pandemia nos trouxe aí um dado de realidade que não dependia absolutamente de eu ter 18, 15, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, não importava. Os dados de ansiedade e de depressão cresceram absurdamente neste processo. Então, ansiedade e depressão não é um quesito específico de quem chega aos 40 anos de idade, mas os dados de ansiedade e depressão é um quesito de todas as pessoas que não têm a habilidade emocional. Isso eu digo quando chega aos seus extremos, aos seus pontos extremos de ansiedade ou pontos extremos de depressão. Tá? A pessoa que não tem a sua habilidade emocional, que ela não tem o seu conhecimento pessoal, tá? Embasado no que ela conhece de si, né? Sobre as suas emoções, realmente ela entra num processo de ansiedade e depressão. Porque o que é a ansiedade? Nada mais do que você ter uma preocupação excessiva com o seu futuro. A ansiedade é um excesso de futuro. E o que é a depressão nesse processo? A depressão nada mais é do que um excesso de passado. Tudo que a pessoa começa a lidar com o passado, quando ela começa a se conectar com esse passado, e este passado traz essas informações aqui para o presente, começa a vivenciar essas informações aqui, automaticamente o que acontece? Nós estamos vivendo no passado. Tudo que eu trago do passado para o presente, se torna o mesmo problema. Tudo que eu fico olhando para o futuro e querendo resolver agora, no presente, se torna o quê? Se torna presente. Então, não existe o ontem e não existe o amanhã do hoje. Hoje vai ser hoje. O que eu trouxer vai se tornar presente e ponto. Então, essa característica do aumento da ansiedade e da depressão, ela é muito, muito acelerada neste processo de 40 anos, nessa idade, nessa faixa etária. Por quê? Porque as pessoas começam a ter muito mais responsabilidade, muito mais compromisso. A carga de responsabilidade dessas pessoas acabam sendo muito maiores do que lá atrás. Tá? Na adolescência você está preocupado com estudo, com escola, com faculdade, com namoro, muitas vezes você não tem muitas preocupações. Chegando aos 40 você já está naquela idade que, olha, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou dar conta do recado? Como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou resolver esses problemas? E muitas vezes você não consegue dar conta sozinho. É onde é preciso pedir uma ajuda. Precisamos sempre entender que sozinho, muitas vezes nós não conseguimos e é preciso pedir uma ajuda. Tá? Itens. Primeiro, sedentarismo, nós falamos. Segundo, disfunção hormonal. Terceiro, aumento de peso. O quarto, aumento do nível de estresse. O quinto sintoma, sintomas de ansiedade e depressão recorrentes. E aí vem nas questões mais estéticas. Né? Vamos lá. Todo mundo, quando é mais jovem, né, criança, né, pelinha de bebê, coisa mais linda, aquela coisa mais maravilhosa do mundo, que é olhar uma criança, um bebê, e ver aquela pele deliciosa, aquela pele bonita, né, bem vigorosa, bem vitalícia. Tá? Aí nós chegamos, né, vem tomando sol, não se cuida com a alimentação, não se cuida com a questão do sono, não cuida de forma nenhuma de outros aspectos que poderiam nos dar essa habilidade emocional, que poderia nos dar essa condição física, tá? De ficar muito mais tempo cuidando da nossa saúde. Aí nós chegamos aos 25, 30, 40, 50 anos e fala, poxa, já estou começando a ficar enrugado, já estou começando a ficar parecendo um maracujá de gaveta, né? E é natural, as pessoas elas vão envelhecendo, o nosso sistema imunológico, ele tende sim a ir se degenerando naturalmente. Podemos fazer algo contra isso? Podemos fazer algo para poder retardar? Olha, a ciência ela vem buscando esse tipo de pílula mágica do rejuvenescimento, né? Vem tentando buscar este ser jovem eternamente, buscar a juventude eternamente há muitos anos. Se nós vamos chegar nesta característica, se isto vai ser viável, se isto vai ser possível, é com a ciência. Mas enquanto nós não temos essa fórmula milagrosa, vamos trabalhar
com os dados de realidade que nós temos hoje? Vamos trabalhar com aquilo que nós temos hoje de mais importante e fundamental na nossa vida, que é lidar o quê? Com a prevenção. Vamos trabalhar com a prevenção, vamos trabalhar com a qualidade de vida, tanto saúde mental como física, que hoje é o melhor remédio. E sempre a prevenção é o melhor remédio. Próximo item. Falamos sobre manchas, rugas e flacidez. Né? As pessoas não gostam. 40 anos, já começa a aparecer, algumas com 30. Dependendo do tom de pele da pessoa, olha, 30 anos, 40 anos, nossa, já estou enrugada, já estou com mancha, começa a aparecer uma série de coisas. Vem a preocupação estética. Né? Quando somos jovens, nós temos aquela preocupação de ser perfeito. Vai ficando mais velho, acontece o quê? Né? Vai se desgastando as células, acaba não tendo aquela beleza como nós gostaríamos. Então, é mais uma coisa que aparece, é mais uma situação para você lidar. Se você não liga para isso, ok, está tudo certo. É importante sempre a gente se desenvolver. Agora, se você tem uma preocupação com isso, olha, começa cedo, porque senão não vai dar conta do recado. Né? E não tem jeito. Se você não passar dessa para melhor, tá? Você vai com certeza envelhecer. A tendência, uma coisa que é fato na vida de todos. Tá? Primeiro é a morte. Segundo, até a morte, se você não morrer durante este trajeto, é o envelhecimento. E eu espero que todos possam ter uma vida longínqua e saudável até o dia do juízo final que vier aí, né, a respeito da vida ou não. Tá bom? Enquanto isso, reforço sempre, vamos nos cuidar, vamos nos atentar à qualidade de vida e saúde mental. O próximo item que nós vamos falar é a respeito da diminuição da capacidade física muscular. Tem gente que não percebe que aos 40 ou aos 50 anos não tem mais aquele corpinho do garoto de 20. Não pode mais subir mais no pé de manga para buscar manga. Não consegue mais ter uma certa habilidade, primeiro pelo sedentarismo, segundo pela própria inabilidade física. Tá? A diminuição desse tônus muscular, a física do nosso corpo, ela vai definhando se nós não fizermos nada. E sempre reforço, se não tiver atividade física, se não tiver uma alimentação adequada, se não tiver um sono restaurador, que é fundamental, extremamente importante para a nossa vida, dificilmente nós vamos chegar, tá, lá na frente com uma saúde muito bem estruturada. Aos 40 anos, aos 50, aos 60 anos, já é perceptível. Eu não tive alguns cuidados, eu posso dizer aqui de cara limpa, vamos dizer assim, né? Eu não tive alguns cuidados com relação aos meus 40 anos. Eu sempre imaginava que eu poderia dormir mais tarde, beber, enfim, fazer estripulias que achava que não. Eu só fui atentar para essa característica a partir do momento que eu percebi que eu não tinha mais uma habilidade, que é uma coisa extremamente natural. Tá? Olha aqui, hoje eu uso essa prótese. Tá? Essa prótese, um óculos que muita gente usa, você pode até nascer, né, com uma debilidade genética e vir com algum problema de acuidade visual. Mas eu, até os 30 anos de idade, eu não usava óculos, eu não precisava. Até aí, tudo bem. Não que eu me incomode tanto, não gosto, mas estou usando hoje. Tá? O que aconteceu? Aos 30 anos de idade, eu percebi que eu já levantava com aquele olho meio embaçado, eu não conseguia muito ficar observando as coisas. E aí eu fiquei preocupado, eu falei, o que está acontecendo? Será que eu estou doente? Né? E eu fui procurar, lógico, fazer uma visita ao oftalmologista, né? Uma consulta ao oftalmologista. Tá? E lá eu descobri que eu estava, sim, com uma acuidade visual atacada. Eu fui perceber que eu tinha a necessidade de começar a usar óculos. Tá? Isso é da minha genética. Tá? Eu vim com algumas características genéticas que quando chegou aos 30 anos, e o oftalmologista ele foi muito claro comigo. Ele disse assim, olha, com o tempo as pessoas começam a perder uma proteína, tá, que existe no olho. E esta proteína, para cada pessoa, ela gera ou deixa de gerar algum tipo de benefício e recurso. E no meu caso, tá, eu não sei informar que tipo de proteína é essa, mas enfim, é algo que assim, a falta dela me deu uma incapacidade de fazer o quê? Olhar
para longe e enxergar tudo nitidamente. Olhar para perto e conseguir ler nitidamente. Então, eu tenho as características de uma pessoa com hipermetropia e astigmatismo, né? Então, assim, eu preciso de um óculos para enxergar para longe e preciso de um óculos para ler para perto. Ou seja, hoje eu sou escravo, né, dessa prótese em todos os aspectos. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo me desenvolver se eu não tiver com esse óculos. Míope? Não, consigo enxergar de alguma forma. Poderia ter feito alguma coisa antes? Talvez. Mas eu não sabia, eu não lia, não me preocupava. Afinal de contas, com 30 anos, vamos dizer assim, você está no auge da sua vida, você está no seu auge profissional, parece que você tem energia para o resto da vida para fazer o que bem entender, mas não é verdade. Pode ter certeza que alguma coisa que você deixou de fazer vai fazer falta lá. É como se fosse uma poupança física e psicológica que nós pudéssemos desenvolver para quando chegar, tá, nesta meia-idade, nessa idade que para mim é maravilhosa, está sendo maravilhosa também, porque eu vivi os meus 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, tranquilamente o que eu tinha que viver eu vivi, né? E quando eu tive que aprender a cuidar da minha saúde, a partir dos 30 anos que eu percebi que eu não era uma pessoa que continuaria dos 30 aos 60 anos com aquele vigor, né, com aquela capacidade de realmente desenvolver e fazer tudo o que era possível. Porém, vim cuidando e hoje eu consigo desfrutar de uma saúde relativamente boa, de uma qualidade de vida relativamente boa, porque há mais de 20 anos eu venho cuidando da minha alimentação, eu venho cuidando do meu corpo, não sou nenhum atleta e, por incrível que pareça, eu não participo de academia, mas eu tenho as minhas caminhadas, eu tenho os meus exercícios, eu procuro cuidar do meu sono, eu procuro cuidar da minha pele o máximo possível. Ou seja, eu sei que tudo que eu faço hoje, o que eu fiz no passado, reflete para mim agora e vai refletir também lá no futuro. Porque eu quero chegar aos meus 70, 80, 90 e por que não 100 anos? Na outra live eu contei a minha avó por parte de pai, né? Aos 100 anos de idade fizeram uma festa. Olha, vamos fazer uma festa que a avó está com 100 anos de idade. Maravilha. Com 101 anos fizeram o aniversário. Com 102, com 103 e com 104 anos. Ok? Que ela chegou aos 104 anos e estava acamada, mas lúcida, porém só não estava com a habilidade física de comemorar com tanta destreza, né, com tanta energia. Mas estava lúcida, sorridente, né, e apagando as velhinhas. Então talvez esse seja um desejo meu, de chegar aos 104, talvez passar. Mas olha, o quanto eu chegar, o que Deus permitir para mim, tá tudo certo. O importante é eu fazer a minha parte, né? Cuidar de mim, cuidar da minha saúde física e mental, principalmente. E aí eu vou chegar, com certeza, é um local, porque hoje o que eu desejo é alguma coisa. O que eu terei, somente implantando hoje que eu consigo chegar e desenvolver. É isto? Bom, diminuição da capacidade física, eu falei, problema de visão, né? Esta prótese, eu acredito que muitas pessoas usam, se não usam, vão utilizar. Deixa eu só comentar uma coisa interessante. Quando eu fui ao oftalmologista, até então, eu não tinha ideia o porquê que eu via tantas lojas que vendiam óculos, né? Tantas lojas, tantas redes de loja, né, de óticas que existiam em várias cidades. Eu observava, muitas vezes tinha uma rua que tinha 4, 5, 6, 7 lojas, 7 óticas, né? E eu ficava imaginando, gente, será que tanta gente compra óculos de sol assim? Não é possível, né? E pela quantidade de pessoas que eu reconheci, identificava que usava óculos, eu também calculava. Bom, usa óculos, comprou um óculos, por quanto tempo tem que trocar, né? Eu não tinha esta informação, não tinha esse conhecimento, que todas as pessoas são acomedidas de alguma forma, tá, na questão da acuidade visual, de perder um pouco da sua capacidade visual, né, do enxergar. Isso é natural, isso é um processo degenerativo natural do corpo. E vem aparecer quando? Vem aparecer quando você já não tem uma comorbidade lá de trás, lá da infância da sua genética. Isto vem aparecer a partir dos 30, 32, 35, 40 anos. Tem pessoas, é claro, que chegam aos 60 anos sem precisar de óculos, mas raramente as pessoas vão passando de 30 aos 40 anos. Ainda mais com essa baixa qualidade de vida, alimentação ruim, pouco sono, falta de
todo quanto é tipo de cuidados que você faz no seu corpo, ou seja, você está bombardeando o seu corpo, quer dizer, as tuas células estão se tornando cada vez mais cansadas, cada vez mais debilitadas e naturalmente você vai ter o quê? Né? A condição de ter uma vida com muito menos qualidade lá na frente. E vai chegando aos 30, 35, aí eu fui percebendo que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, passam por este processo. E essa perda da acuidade visual, ela é muito grande na população. E é por isso, então, que eu fui entender o porquê tantas óticas na cidade. Né? Tanta concorrência que existe das óticas, porque realmente as pessoas precisam, necessitam, e é uma demanda enorme. Né? De todos os lugares, em todas as horas, todas as cidades. Isso não descaracteriza uma região ou outra. Tá? Às vezes a pessoa fica, né, aquela leitura, quase que nós falamos assim, de metro, né? Leitura por metro. Cada vez mais o braço vai ter que crescer para a gente conseguir ler alguma coisa. Então, até mesmo por preconceito, as pessoas não vão ao oftalmologista, não vão se preocupar, não vão perguntar, não vão fazer qualquer tipo de avaliação para entender. Tá? Às vezes uma dor de cabeça quando você não consegue fazer uma leitura, uma dor de cabeça quando você não consegue fixar o olho em algum ponto específico, né? Por conta de você, às vezes, assistir televisão, excesso de iluminação, ou seja, tem uma série de características e recursos que você observa, né, que realmente é da pessoa. E a partir de uma determinada idade que isto começa a influenciar muito mais a pessoa. Tá? Então, assim, vamos prestar atenção, porque quando nós chegamos aos 40, não é que nós já estamos ficando velhos, nós começamos a envelhecer quando nós nascemos. O nosso processo degenerativo já começa ao nascer. Eu poderia até dizer antes, mas antes está em formação. Mas a partir do momento que eu nasci, a partir do momento que eu vim ao mundo, né, me desvinculei do útero materno, eu já começo um processo degenerativo da vida. Então é um envelhecer. E aí quem que escolhe envelhecer bem ou mal é cada pessoa. Isso não tem como. Nós não podemos determinar que alguém é responsável por essa característica do envelhecer, a não ser nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então não tem a culpa porque a genética é do pai, a genética é da mãe, é porque meus avós, é por isso, porque não coloque culpa em nada, em ninguém, absolutamente ninguém. Se tem alguém que é responsável pela sua vida, é só você. Ok? Bom, diminuição da agilidade motora. Né? Isso tem a ver com tônus muscular. As pessoas falam assim, nossa, quando eu era mais jovem eu era mais rápido, eu era mais ligeiro, eu pensava mais rápido, eu olhava e observava, né? E eu tinha essa habilidade impressionante. E hoje eu não consigo entender o porquê que eu não tenho mais essa habilidade, porque eu estou mais lento, mais lentificado no pensamento, na atividade física, no recurso. Então isso é muito preocupante, porque as pessoas falam, o que está acontecendo? Será que eu estou doente? Não é doença. Não é doença. Isso é um processo degenerativo natural. Repito, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida da sua estabilidade física, emocional, da sua alimentação e tudo mais, o que acontece? O seu corpo vai degenerando. Ele vai gastando aquela energia que, se ele não tem reservas, né? Se você não tem um corpo físico esbelto, se você não tem uma atividade física, uma alimentação balanceada, o corpo vai gastando energias de onde ele tem que tirar. E chega um momento em que a massa gorda já não tem mais o que ser consumido, ele vai consumir a massa magra. Tá? Então isso a gente tem que prestar muita atenção. Então esse esforço que nós fazemos a mais, muitas vezes, para subir uma escada, para pegar uma caixa, ou seja, qualquer outro tipo de atividade que dependa do nosso empenho físico, ele começa sim a ter uma mudança. E é óbvio que a tendência é ir piorando, né, essas habilidades até quando nós chegamos numa condição em que já se torna quase que insustentável. Né? Infelizmente, esta é uma característica do ser humano. Tá? Você pode cuidar, melhorar, ter uma qualidade de vida mais longínqua, mas você realmente vai perder. É um processo é o que nós chamamos de oxidação. Por isso que é muito importante as pessoas, a partir de uma determinada idade, começar preventivamente antes, mas a partir de uma determinada idade, aos seus 30 anos, 25, 30 anos, começar a consumir, tá? Principalmente alimentos antioxidantes. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu também não sou nutricionista, tá? Eu sou psicólogo, especialista em psicologia da saúde, então
eu tenho um conhecimento bem básico, bem, digamos assim, popular a respeito do assunto. Pesquisei algumas coisas, lógico, para trazer para vocês aqui, mas é importante a gente sempre entender o seguinte: por que antioxidante? Justamente por isso, nós sofremos um processo de oxidação nas nossas células. E isso naturalmente faz o quê? Degenerarmos. Então, quando nós falamos alimento antioxidante, é aqueles que preservam um pouco mais as nossas células, é aqueles que vão manter um pouco mais da nossa tonicidade do corpo. Enfim, tanto a parte física como a parte psicológica também. Tá? Então, esse foi o 9º item, diminuição da agilidade motora. Agora eu deixei o 10º item aqui, que é justamente um item que vai causar muito buchicho, vai causar muita controvérsia. Diz respeito à diminuição da libido. Lá na nossa tenra idade, lá nos 18, 20, 25, 30 anos, parece que nada nos segura na questão sexual. Parece que nós somos insaciáveis. E olha, não estou dizendo que aos 40 isso acaba. Veja bem, tá? Eu estou sendo muito claro, tá? Que nós temos sim uma habilidade, uma libido, um desejo sexual, tá? A atividade sexual nossa não é que ela diminui, mas veja, toda uma complexidade da nossa vida, toda uma situação, todo um contexto, tá? Vem acontecendo durante esse processo todo, em que muitas vezes você não consegue olhar para aquele quesito sexual. Jovens, muitas vezes a gente simplesmente extrapola. Casou, ok, tenho a minha companheira, o que é de correto é permanecer tranquilamente, mas a rotina do casal, e isso, olha, não se preocupe, nós vamos falar numa outra live a respeito de relacionamentos, vou entrar mais a fundo nesse aspecto sexual, ok? Então nós vamos falar mais lá na frente. Mas ainda assim, com toda essa característica, com todo esse comportamento, com toda essa atividade rotineira e profissional, nós começamos a deixar de lado a nossa vida sexual. E parece que nós perdemos a libido, mas não é. O que nós fazemos é muitas vezes dar ênfase demais a alguns pilares da nossa vida, algumas características da nossa vida, e o restante absolutamente nada. Então nós ficamos o quê? Pensando que já tem algum problema, tem uma inatividade, tem alguma disfunção. E muitas vezes não é realidade. Muitas vezes não é essa realidade, é o que nós passamos. E às vezes um problema pontual, alguma coisa muito que pontual ali, é onde nós temos essa dificuldade imensa de lidar. Mas precisamos entender que a nossa virilidade, né, a nossa capacidade até mesmo, ela vai diminuindo com o tempo. Tá? E é o que nós falamos, chega na idade da loba, chega na idade do lobo, nós começamos ou tendemos a trocar a quantidade pela qualidade. Mas não quero entrar em muitos detalhes não, porque vai ficar para um próximo vídeo que isso é assunto para horas e horas e horas, e eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar e vão gostar realmente desse assunto. Certo? Vamos lá. Esses são os problemas que nós mais identificamos a partir deste momento. Então, lidei com todas as características, algumas coisas que eu citei: sedentarismo, disfunção hormonal, aumento de peso, aumento do nível de estresse, aumento de ansiedade e depressão, sintomas da capacidade física, do tônus muscular, diminuição da agilidade motora, e agora o que nós estamos falando, que é a respeito da diminuição da libido, que é uma coisa extremamente natural, nós não podemos descaracterizar da nossa vida. Tá? Algumas das doenças que nos acometem quando nós chegamos aí nesta faixa dos 35, 40 anos, essa é uma faixa bem destacada na nossa vida. Uma das doenças que mais afetam essa faixa etária é os problemas cardíacos. Tá? Problemas cardíacos, infartos. As mulheres elas sofrem muito problema de infarto. Por quê? O sistema hormonal da mulher ele é muito mais complexo do que o homem. Apesar do homem sofrer muitas pressões, aqui eu não quero destacar vantagens e benefícios de homem e mulher, mas é a genética. A genética por si só é a ciência que fala. A mulher não é um sexo frágil, mas ela é um sexo que carrega uma carga hormonal muito maior do que a do homem.
né? Ela é mãe, ela tem a parte da gravidez, ou não tendo a parte da gravidez, ela tem o seu processo menstrual, né? A TPM, enfim, são características imensas. E isso são fatores preponderantes para o quê? Desenvolver a possibilidade, né, de um infarto do miocárdio para essas pessoas. Então, mulheres sofrem com relação ao infarto do miocárdio? Sim. Homens sofrem? Claro que sim. Agora, olha o que dado interessante. As mulheres, quando tendem a sofrer do infarto, elas têm a letalidade, ou seja, a predisposição a este infarto ser fulminante e fatal, muito maior do que o homem. Esse é um dado de pesquisa que eu busquei nas bases científicas, né, e observei essa característica. Então, assim, as mulheres, talvez elas não infartam tanto, mas quando infartam, quase que é definitivo, é fato consumado. Tá? Não são todas, tá? É óbvio, mas elas têm uma predisposição maior ao infarto do que os próprios homens. Tá? Agora, o infarto é geral, em todos os aspectos. Né? Diabetes. Se você não vem com uma predisposição genética ao diabetes, você tem o quê? Essa diabetes sendo acelerada ou sendo ativada a partir dessa idade. Porque como o seu metabolismo começa a se desenvolver de forma mais desacelerada, como você tem um diferencial neste metabolismo, você acaba não processando todos os alimentos. Né? E o diabetes é o quê? Uma disfunção onde você não pode consumir muita glicose, tá? O corpo não dá conta de processar esse tipo de produto e você acaba tendo o quê? Diversas intercorrências, diversas comorbidades, né, físicas com relação ao diabetes. Não vou também entrar em contatos em detalhes aqui sobre o que é a diabetes no contexto geral, porque esse é um assunto mais para um médico especialista, mas eu só estou trazendo o alerta, né, para vocês aqui, o que acontece, o que nós precisamos tomar e prestar muito atenção. Então as pessoas que gostam muito do chocolate, do doce, né, aqueles chocólatras de plantão, vamos tomar cuidado. Né? Tudo é muito bom, tudo é muito gostoso. Eu particularmente não sou muito fã de doces e chocolates exacerbado, como muito pouco isso, mas é por mim mesmo, não foi por problema de saúde. E talvez isso tenha facilitado e ajudado muito a eu chegar com um pouquinho mais de saúde sem problema de diabetes ou algo parecido, ok? Osteoporose, artrose, é uma outra coisa também, é o processo de degeneração que vem, né, a galope na nossa vida. Nem todo mundo tem essa predisposição à osteoporose. O que é isso? É quando os ossos começam a ter um problema de esfarelamento, o que eles chamam de esfarelamento. Eles ficam frágeis, se quebram com muita facilidade. É muito comum nós vermos pessoas idosas, né, quando diz, olha, o senhorzinho caiu, né, meu avô caiu, fulano caiu, pequeno, quebrou o fêmur. Né? Olha, o fêmur é um osso imenso do nosso corpo, né, grande, né, e fortificado. Mas se essa pessoa tem uma tendência à osteoporose, ou seja, ao esfarelamento da parte óssea do corpo, né, ela começa a ficar muito debilitada. E qualquer tombo, qualquer bancada é o suficiente para poder romper aquele osso, de um simples trincado até uma ruptura completa. Então isso é muito importante nós observarmos. Às vezes na infância nós tivemos tombo, né, engessa o braço, porque as pessoas falam, mas engessa o vozinho. Não é só isso, né? Tem uma série de coisas por trás que nós precisamos entender. Tá? Agora, para evitar isso, o que nós precisamos trabalhar? Alimentos, fazer os exames, fazer os testes para identificar se nós temos uma predisposição a esse tipo de problema e incapacidade e nos cuidarmos. Daqui para frente nos cuidarmos. Não tem muito o que fazer se você já tiver uma predisposição genética. E sempre, repito, prevenção sempre é o melhor remédio. Não tem outra escolha. As articulações. Muitas doenças são diretamente atacadas nas articulações. Essas partes gelatinosas do nosso corpo, toda a articulação, joelho, cotovelo, os dedos, ou seja, tudo onde nós temos ali uma parte gelatinosa, ela começa a se desgastar com o tempo. E isso independente se você for uma pessoa sedentária ou não. Tá? Muitas vezes uma pessoa que é atleta, ele vai ter forçado bastante, mas com acompanhamento, com controle, com uma reposição hormonal, com alimentação seguida, com bastante controle,
ele pode não ter esse tipo de problema. Mas naturalmente há um desgaste. Naturalmente há um processo de corrosão de toda essa parte. É o que eu digo, o nosso corpo por inteiro, ele começa a se deteriorar aos poucos, né? Ele vai se degenerando, tá? A ponto de nós não conseguirmos mais, né, lidar com essa situação. Porém, tudo é possível, tudo é viável, e o que nós podemos fazer? Tá? Prevenir. Sempre a chave, sempre o processo é o prevenir. Uma outra item que sempre pega muito próximo dessa idade, né? A questão do cálculo renal, famosas pedras nos rins. Tá? Não cuidando da nossa alimentação, não cuidando do que nós bebemos, muito refrigerante, muita coisa artificial que nós vamos usando, né, que nós vamos consumindo. O que acontece? Vai criando essas pedras no rim, vai prejudicando, e problema renal é sério, é seríssimo. Tá? As pessoas passam dias sem beber água. E muitas são acostumadas a beber refrigerante. Eu não quero nem citar o nome, né, de um refrigerante escuro aqui, que é o mais preferido, ou pelo menos o mais vendido, o mais consumido a nível mundial. Mas é muito perigoso. Eu parei de consumir esse tipo de produto há mais de 20 anos. Né? Eu vim tomando cuidado, eu percebendo, já conhecendo lá atrás os prejuízos que ele me trazia. Além de ser um produto doce demais, né, carrega numa glicose imensa, né, ele tem processos ácidos ali, né, que prejudicam bastante. Então eu já vim há pelo menos 20 anos evitando ao máximo possível. Não é que eu não beba, não é que eu não use, mas eu evito ao máximo possível utilizar, tá, fazer o consumo desse tipo de bebida. Vez ou outra na casa de alguém, não tem como, tudo bem, eu bebo, mas se for para eu sair daquele, comprar e consumir, esquece, está fora da minha realidade essa possibilidade. Ok? Então, cálculo renal, pedra nos rins, isso é uma demanda que nós temos chegando aos 40 anos e não tem por onde correr. Tá? Precisamos cuidar. Pneumonia. Né? Se considerar as pessoas que fumam, isso aí já é uma predisposição. É que a medicina chama de DPOC. Né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ou efizema pulmonar. Fumou por alguns meses, você já é predisposto a ter esse tipo de característica. O que acontece? Enfraquece teu pulmão, enfim, não vou entrar em detalhes, também é para um profissional da área da medicina explicar, mas é só para trazer para vocês o seguinte quesito. Quando novos, né, todo mundo começa a fumar, ou quem começa a fumar, sei lá, que idade, 13, 15, 17, 20, seja lá o que for, tá? É nos 40 anos, é nessa faixa que muitas vezes vai aparecer as comorbidades. A falta de ar, o cansaço, ou qualquer tipo de gripe você não conseguir. Agora imagine na pandemia, que nós temos um problema de um vírus que ataca justamente o pulmão. Aí as pessoas se perguntam, nossa, mas ele era tão novo. Então, fumava. Fumar, cigarro. Eu nunca fumei. Eu posso dizer de boca cheia, né, de coração aberto, eu nunca fumei. Eu odeio cigarro. Eu sou um ativista contra o cigarro. Não tenho nada contra quem fuma. Eu tenho contra o cigarro. Cada pessoa faz da sua vida o que bem entender, as escolhas que quiser. Mas depois você vai vir o boleto da vida. Você pode ter certeza. Vai vir o boleto da vida te cobrando. Fumou, teve o prazer, agora está aqui a conta, que é a baixa qualidade de vida, a baixa produtividade, que você vai desenvolver, muito baixa produtividade, né? E a sua saúde debilitada. Você vai começar provavelmente a andar arrastado de bengala com falta de ar muito mais cedo do que a possibilidade física e genética nossa nos cobraria. Quem sabe talvez lá pelos 80, 90 anos. Às vezes você vai chegar aos 45 anos já sem fôlego para lidar com a situação. Complicado, né? Precisamos prestar atenção em tudo isso mesmo. Né? Câncer. Câncer é um dado que não dá para dizer que ele tem idade, que ele tem algum tipo de característica da faixa etária. Mas aos 40 anos, para ser muito claro a respeito do câncer, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação, em qualquer sexo, ela pode desenvolver o câncer. O câncer não é pego, o câncer não é transmitido, o câncer é desenvolvido dentro da própria pessoa. Ela precisa, tá? Ela tem que ter uma predisposição, células cancerígenas, tá? Ali
sem ser startada no próprio corpo, ela está numa condição em que ela tem uma predisposição e muitas vezes essas células elas não são startadas, elas não são ativadas. Por quê? O cuidado físico, a saúde mental, a alimentação e uma série de outras coisas, tá? É uma infinidade de variáveis que contam. Mas com certeza, se você tem uma predisposição ao câncer, isso nós só sabemos através de exames, muitas vezes, né? Por isso os exames preventivos, por isso aquilo que nós temos que sempre trabalhar, que é o processo de prevenção. A prevenção sempre é o melhor remédio. Tá? Então o câncer não é que ele chega aos 40 anos, mas muitas vezes aos 40 anos, por você começar a debilitar a sua capacidade de desenvolvimento pessoal, é onde você começa a se preocupar. É onde as mulheres também são orientadas a fazer o quê? O exame da mamografia. É o próximo item que eu vou contar aqui a respeito dos exames mais importantes que nós devemos fazer na nossa vida. É fundamental que nós cuidamos da nossa vida desde sempre. Não precisa chegar aos 40 para cuidar, muito pelo contrário. Muito antes, embora essa live esteja direcionada às pessoas que chegou aos 40 anos, mas repasse às pessoas. Tá? Essa live vai ficar gravada no YouTube, lá no nosso canal Meu Sucesso Pessoal. Tem outras lives, outros vídeos que foram gravados e esses vídeos educacionais nós vamos fazer toda semana. Tá? Então você que está aí assistindo esse vídeo, clique, né, inscreva-se no nosso canal, dê um clique, compartilhe, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, tá? Permita com que outras pessoas tenham acesso a essas informações, permita com que outras pessoas também possam desfrutar de orientações. Muitas coisas dessas podem ser óbvias, muitas pessoas podem dizer, disso eu já sabia. Mas às vezes precisa um start, né? Precisa alguém falar, olha, você está cuidando? Você está fazendo? Presta atenção, isso é muito importante na nossa vida. Tá? Exames. Alguns exames que são muito importantes na nossa vida. Tanto preventivo antes do 40, como durante e pós. Então nós temos triglicérides, nós temos colesterol, exames de diabetes, tireoide, densitometria óssea, o exame que nós fazemos para identificar como que está o nosso grau de porosidade dos ossos. Lembra que eu falei que tinha um problema da osteoporose? Então é através desse exame de densitometria óssea, né, que nós conseguimos identificar a possibilidade ou não de você ter um problema de osteoporose. Né? Exames cardiológicos, frequentemente, regularmente é preciso fazer um processo de exame cardiológico. Né? E os exames odontológicos, né? Esse eu acho que não precisa nem perguntar. Desde sempre nós precisamos visitar, estar indo ao dentista, nós precisamos frequentemente, regularmente, cuidar da nossa saúde bucal, porque olha, tem uma coisa que muita gente não sabe, muita gente não presta atenção e os dentistas são assim, unânimes em falar. Uma boa parte das doenças que nós desenvolvemos vem pela boca. A partir da boca. Muitas vezes você tem uma dentição muito prejudicada, você tem um problema de saúde bucal e ali é que está o grande foco. E você não presta atenção, você acha que é uma coisa simples. Então não cuidar da sua saúde bucal é muito perigoso. Muitas vezes muito mais perigoso do que qualquer outra parte do corpo. Então fique atento, consulte o seu dentista, vá regularmente, cuide, higiene bucal e tudo mais, isso é importantíssimo. Tudo isso eu estou alertando porque não é só aos 40, mas é lá nos 40 que começa principalmente a ter esse tipo de problema e dificuldade. Então vamos ficar atento com isso e vamos desenvolver o hábito de cuidar da nossa saúde para quem quer chegar aos 50, 60, 70, 80, 90, quem sabe 100 como eu sonho, né, e pretendo chegar, se assim Deus permitir, né, com pelo menos uma qualidade de vida. Se não com saúde íntegra, né, para correr uma maratona, mas com uma qualidade de vida, lúcido e feliz da vida por ter passado por essa vida e ter podido fazer a escolha, né, de uma vida com qualidade e saúde mental. Dentre os exames, né, tem alguns que são específicos. Nessa idade também é sempre orientado aos homens fazer o exame de PSA, o exame prostático, o exame da próstata para identificar. Existe uma característica assim de preconceito absurdo com relação aos homens, que é o fazer o exame de próstata. Olha, veja bem, as mulheres desde criança, desde a primeira menarca, da primeira menstruação, elas já são orientadas, já são levadas pelas suas mães
tá? Ao ginecologista. Então não tem nada de vergonha, de preconceito, estamos cuidando de vida, estamos cuidando de saúde. Nós temos que lidar de uma forma em que a responsabilidade da nossa saúde é nossa, não é do médico, não é do pai, não é da mãe. Enquanto menores não temos consciência, os pais levam, ok? Mas a partir dali somos nós. Tá? E o exame de próstata é extremamente fundamental, porque muitos homens morrem por conta de câncer de próstata porque não se cuidaram. Porque não fizeram um simples exame preventivo lá aos 40 anos, lá aos 35 anos, 40 anos começar a cuidar da sua vida, e aos 40 anos mais ou menos é onde você já é estimulado, incentivado, inclusive pelo Ministério da Saúde, a procurar, tá? A área de saúde, a procurar o médico para fazer o exame de próstata. Regularmente, passados 40 anos, a cada ano, repetir esse exame, assim como o exame cardíaco, de triglicérides e tudo mais, isto é prevenção. Porque o exame de próstata, ele vai te dar a possibilidade de identificar se houver algum resquício, algum indício que você tem um problema de próstata, você pode ser conduzido a um processo cirúrgico e na maioria absoluta das vezes isso se retorna em quadro positivo. Você restaura a sua vida, se restabelece e você pode tocar a sua vida depois plenamente sem problema nenhum. Mas o preconceito mata. E infelizmente os homens no Brasil, a maioria dos homens no Brasil são preconceituosos com relação a isso. Tá? Já as mulheres, nós não podemos dizer, porque as mulheres realmente se cuidam, as mulheres realmente elas conseguem ter um pouco mais de previsibilidade no cuidado da sua saúde e elas pelo menos deveriam ir todo ano no médico, repetir os exames e tudo mais. Tá? Então, homens, cuidado, exame de próstata, exame cardíaco, exame de hemograma para verificar todos os seus marcadores biológicos e identificar se você tem alguma comorbidade. Não tem? Ok, vamos cuidar da vida, vamos viver a vida como deve ser vivida. Né? As mulheres, eu já citei alguns exemplos aqui, é muito importante os exames ginecológicos, né? Ultrassom, mamografia, principalmente, a partir dos 40 a 45 anos já é estimulado a fazer esse processo. Tem a campanha nacional do mês da mamografia, então de fazer o exame da mama, isso é muito importante e não deixem de fazer. Não deixem de fazer, porque às vezes um pequeno contato, às vezes um pequeno caroço não detectável com a mão, com os toques da mão, você consegue através de um exame de mamografia identificar e resolver talvez um problema que poderia crescer muito lá na frente. Então, mais uma vez, prevenção é importante e fundamental na nossa vida. Né? E diante de todos esses quadros, quais são as comorbidades que mais nos afetam, quais são as características físicas que nós passamos a aceitar ou admitir quando chegamos aos 40 anos, passam a fazer parte da nossa vida aos 40 anos, e tudo isso se resume em praticamente 4 itens. 4 itens, pura e simplesmente. Se você começa a cuidar desde sempre, se você começa com atividade física regular, se você começa com alimentação balanceada, acompanhamento médico e uma suplementação alimentar, porque aos 40 anos, muitas vezes o corpo não consegue absorver tudo aquilo que é necessário, importante e fundamental. Precisamos o quê? De um suplemento. Mas procure um profissional da área específico, procure um responsável e um técnico da área para identificar e para perceber qual que é a característica do suplemento que você precisa ou não. Tá? Vá ao médico regularmente, vá ao dentista regularmente, procure os profissionais de saúde para você fazer sempre um check-up, uma variável e tudo mais. Tá? Atividade física, alimentação. Então assim, se cuide. Chegar aos 40 anos é bom, passar, melhor ainda. Tá? Veja, passei muitas informações aqui que, como eu repito, parecem óbvias. Parecem informações que todo mundo já sabe, mas as pessoas não fazem, as pessoas não prestam atenção nisso, as pessoas simplesmente não põem em prática. E infelizmente nós estamos saindo de um contexto que poderia ser preventivo, um contexto que a pessoa poderia pura e simplesmente estar vivendo a sua vida, mas hoje ela está cuidando o quê? Da sua habilidade
de lidar com os seus problemas de saúde. Então, o tempo que ela deveria estar despendendo para poder viver, para poder produzir, ela está cuidando da sua saúde. Por quê? Porque ela foi relapsa lá atrás, ou não teve orientação, ou não teve força de vontade, ou acreditou que não era necessário. Então, ela simplesmente deixou passar e agora está sofrendo as consequências e as sequelas. Então, tudo que nós fazemos hoje dá o quê? A disponibilidade de, no próximo passo, apresentar o resultado para nós. Então, o que eu faço hoje vai refletir na minha saúde, vai refletir no futuro. Então, pense bem, tudo aquilo que eu preciso cuidar da minha vida, tudo aquilo que eu preciso desenvolver, ele está baseado no quê? Nesta condição de vida. Então, o que eu faço, o que eu como, o que eu bebo, a forma que eu levo a minha vida, a forma que eu desenvolvo a minha habilidade física e a minha habilidade intelectual é o que vai diferenciar de quem sou eu, quem será, quem serei, na realidade, lá na frente, lá no futuro. Então, para quem quiser uma vida com qualidade, com saúde mental e tudo mais, previna-se. Quem já chegou aos 40 e não conseguiu fazer isso, nunca é tarde para começar. Tá? Comece hoje, comece já agora, não é hoje, comece agora, comece já. Mude seus hábitos alimentares, mude a sua rotina, melhore a sua qualidade de vida, você vai perceber e você vai se agradecer quando chegar nos 60, 70, 80, 90 ou 100, como é o meu propósito. E eu espero que você realmente possa colocar tudo isso em prática. Eu espero que você realmente possa cair a ficha e perceber que mais importante do que estar vivo é estar bem. E olha, quero deixar uma frase muito importante na minha vida que fez uma grande diferença, né? Que foi assim, fui encontrar o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido das suas. Então eu encontrei o sentido na minha vida ajudando as pessoas, isso que eu estou fazendo. E eu espero que você possa fazer o mesmo, colaborando com esse vídeo, passando esse vídeo para outras pessoas, né? Compartilhando essas informações, compartilhando esses dados, para que outras pessoas também possam, né, ligar o start, cair a ficha, tá? E fazer o que tem que ser feito, cuidar da nossa vida, cuidar da forma que nós precisamos ser cuidados. É isso? Então, olha, quero agradecer imensamente a todos que permaneceram aqui, a todos que participaram. Esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube a partir de segunda-feira, já está disponível lá. Tem outros vídeos lá que vocês podem assistir, tá? E eu convido a todos a se inscrever aqui no canal, dar um like, fazer o seu comentário, deixar as suas dúvidas, colocar as suas sugestões de outros assuntos que nós possamos trazer aqui, tá? E fazer o compartilhamento. Do mais, o meu enorme agradecimento e espero vocês na próxima quarta-feira com outro assunto a respeito da jornada. Cheguei aos 40 e agora? É isso, muito obrigado a vocês e até quarta-feira.